E se eu te falar que a inflação medida pelo governo é completamente diferente da inflação que você, como indivíduo, tem na prática, na realidade? Fala pessoal, investidor Monge aqui e hoje eu vim falar com vocês sobre inflação. É um assunto aí que é muito recorrente, às vezes a gente acha meio chato falar de inflação, IPCA, IGPM, essas coisas todas, mas eu vou te falar, isso aqui interfere profundamente na sua vida, nas suas economias, na sua qualidade de vida. Isso é muito importante, você precisa ter noção deste assunto. São assuntos de economia básica, mas a gente não tem muito costume de ter familiaridade com isso. Então eu vim aqui te mostrar o básico disso e como você vai passar a medir a sua própria inflação para deixar de ser enganado aí e começar a fazer as suas economias de forma correta, tá bom? Pessoal, nós vamos falar do IPCA. IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É uma medida que ela é calculada pelo governo através do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e que ele nos dá uma ideia de como está indo a economia do país. A inflação, basicamente, é quanto que os preços aumentam ou reduzem. Deflação é quando reduz e inflação é quando aumenta. Então, se o combustível custava 5 e agora custa 6, nós tivemos uma inflação nos preços dos combustíveis. E eu vou te explicar um pouquinho como funciona o IPCA. Então, o IPCA é uma medida dos preços de várias categorias de produtos. Então nós temos aqui transporte, vestuário, saúde, cuidados pessoais, alimentação, bebida, etc e tal. Tudo isso o governo, através do IBGE, faz a sua pesquisa nos estados, nas capitais dos estados, então Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, faz essas pesquisas de produtos. Então dentro de cada categoria dessa, dentro de transporte, por exemplo, nós temos preço do transporte público, combustíveis, o custo do veículo. Em vestuário nós temos roupa feminina, roupa masculina, tecidos, armarinho, roupa infantil, joias, bijuterias, calçados, acessórios, plano de saúde, serviços médicos, dentário, higiene pessoal, enfim. Toda essa categoria, e eles fazem as pesquisas no mercado para saber quanto que isso aumentou ou diminuiu de preço. Às vezes o índice não reflete a realidade, porque muitas vezes os componentes da lista de produtos, uma pessoa pode não utilizar. Se uma pessoa não tem carro, ela não vai considerar o índice de combustível. Obviamente, o combustível altera todos os outros produtos, até os alimentos, o transporte público, mas diretamente para ela não vai aplicar, porque ela não está comprando o combustível, né? O combustível está impactando em percentuais dos produtos que ela consome, isso com certeza. Mas o valor do seguro do carro, compra de carro novo, se a pessoa não tem esses gastos, esse tópico da inflação não vai afetar tanto a vida dela, diretamente, que eu estou falando, tá bom, pessoal? Qualquer aumento de categoria influencia em outras categorias também, mas estou falando de forma direta. Se uma pessoa não tem costume de fazer viagens de avião, por exemplo, e se a passagem aérea reduziu de preço, isso não tem tanto impacto na vida da pessoa, isso de fato mesmo não vai impactar tanto, né? Então a gente precisa fazer uma medida da nossa inflação pessoal, e eu vou te explicar por que que isso é importante e você precisa fazer isso, tá bom? Dá trabalho pra caramba, dá trabalho sim, mas não adianta o governo te falar que a inflação é de 5,7%, 6%, sendo que a sua inflação pessoal é de 20%. Entendeu? Qual que é o objetivo disso? A matemática não muda se o governo fala que é uma coisa, mas na realidade é outra. A gravidade sempre vai puxar para baixo. Entendeu? E a matemática não vai se mudar simplesmente com a pessoa escreveu lá, criou uma metodologia de cálculo que não reflete a sua realidade. Então a gente precisa conhecer a realidade para tomarmos ações com base nisso. Então vamos lá, um exemplo aqui. Uma pessoa comum aqui, estou imaginando uma pessoa, eu me baseei muito na minha experiência. Nós temos gastos com moradia, com transporte, alimentação, tem um gasto com lazer, higiene pessoal e tem outros gastos também, coloquei só esses aqui para exemplificar.
Pessoal, uma observação aqui, esses gastos aqui precisam ser nas bases unitárias, tá bom? Eu estou colocando aqui, considerando que o gasto foi exatamente igual, mesma quantidade e mesmos produtos. Dentro de moradia, nós temos o aluguel, por exemplo, se uma pessoa mora de aluguel, energia, internet, de transporte nós temos o combustível, o seguro do automóvel e os impostos, que é o IPVA, DPVAT, essas coisas todas. Alimentação tem o supermercado, tem a feira, lazer também tem as outras categorias, vamos nos ater só a esses três aqui para exemplificar higiene pessoal, tá bom? Então, uma pessoa em comum, vou pegar só uma parte das categorias para fazer uma continha rápida aqui, para o negócio não ficar muito maçante, tá? Bem simples para a gente entender. Então vamos pegar moradia, o aluguel. Vamos supor que em janeiro de 2021 a pessoa pagava R$1.000 de aluguel, pagava R$200 de energia e pagava R$100 de internet. Isso dava R$1.300, só da categoria moradia. Em janeiro de 2022, a pessoa passou a pagar R$1.300 de aluguel, R$250 de energia e R$90 de internet. Caiu um pouquinho a internet. Isso aqui são exemplos, tá? Não foge muito da realidade não, tá bom? Mas são exemplos. E que dá um total de R$1.640. E na categoria transporte, a pessoa, em janeiro de 2021, a pessoa gastava R$600 de combustível por mês, pagava R$200 de seguro e pagava R$75 por mês de imposto. O imposto ele é anual, tá? É o IPVA, o DPVAT, só que a gente tem que pegar esse imposto anual e dividir por 12 para saber quanto que dá por mês. Isso dava R$875 em janeiro de 2021. Já em janeiro de 2022, a pessoa gastava um total de R$1.013,33. Tá bom? Então, aqui nós temos, na categoria moradia, um aumento de 20,73% e um aumento de 13,65% na categoria transporte. Então, o que acontece aqui? Nós temos o aumento nessas categorias. Tem que se estudar as outras categorias também, saber quais que são os aumentos de cada categoria dessa. Nós temos aqui vestuário, tem higiene pessoal, tem alimentação, que impacta muito, né? Só que no meu estudo, eu te digo que todas as categorias aumentaram de preço, tá? Nós estamos estudando apenas essas duas aqui como exemplo. E vamos lá para os resultados, para você ver a grande diferença. O governo falou que em 2022 o IPCA foi de 5,78%. Agora vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, que nós temos um gasto total, duas categorias, tá pessoal? Moradia e transporte. Total de gasto em janeiro de 2021, R$ 2.175. Total de gasto em janeiro de 2022, R$ 2.653,33. O que dá um aumento de 18,02%, que é bem maior que 5,78%. Observação, os valores são fictícios, mas são bem próximos da realidade, não está fugindo muito da realidade não, tá? É muito baseado aí nos gastos que eu tenho com a minha experiência aqui, que eu coloquei aqui. Obviamente, eu não peguei os dados exatamente reais, tá bom? Mas é para você fazer o seu cálculo, porque isso é muito individual. Você pode consumir uma categoria de produtos muito diferente de outra pessoa. Então, é um estudo muito particular, mas ele tem que ser feito. Por quê? Nós temos aqui o governo falando que é 5,78%. E quando vai ter um reajuste de alguma coisa, salário, reajuste que é calculado principalmente pelo governo, o que ele utiliza? Essa métrica de IPCA e das outras métricas também, calculadas por ele mesmo. Então, se ele fala que deu 5,78% e o dissídio coletivo lá, né, pleiteado na empresa, eu sei que muitas pessoas que trabalham com CLT e tal, não tem muita interferência nisso. Mas para você saber que, olha só, eu estou sendo enganado aqui, bem bonitinho. Se lá o dissídio coletivo decide que vai te dar 6,78% de aumento, falam assim, olha, 1% a mais
de ganho real acima da inflação. Mas a inflação real da pessoa está batendo na casa dos 18%, 20%. Ou seja, na realidade você está perdendo dinheiro. CLT é uma coisa que eu nem concordo muito. O CLT é um negócio que deixa você muito travado. Você precisa entender isso aqui para que você crie dinheiro de outras formas. E até tente sair da CLT. Tente ser um autônomo ou tente fazer dinheiro de outras formas, principalmente ganhar em dólar. Se você consegue ganhar em dólar, esse cálculo aqui fica muito mais suave para você, porque a moeda dólar, ela altera muito mais pragmaticamente, muito mais verdadeiramente, com base na inflação real, com base no que realmente acontece de verdade, não o que o governo fala. Então, ganhar em dólar é uma grande vantagem, para quem consegue é uma grande vantagem, tá? Então, fica aí essa dica para você passar a entender um pouco mais como as coisas funcionam na realidade e você se preparar para isso. Isso aqui é uma informação que muitas vezes dói, porque a pessoa pode parar e pensar, cara, o que é que eu vou fazer? Eu não consigo ganhar mais, eu não consigo falar para o meu patrão, cara, você tem que me dar 30% de aumento. Isso aí é exclusividade de político, que eles mesmos fazem os próprios salários, então isso aqui não serve para a pessoa comum não. Mas a gente tem que entender, passar a entender que isso acontece de fato e mudar a mentalidade e passar a entender que as coisas que passam para a gente muitas vezes não são reais e você precisa trabalhar com a realidade, entender que a doença está aí, não é um número cuspido que vai fazer mudar a realidade. Então a gente tem que trabalhar com a realidade e passar a tomar nossas ações com base em informações reais. Pode doer no começo, mas assim que você passar a entender, suas atitudes vão passar a ser mais de forma com base em coisas que realmente acontecem. Se curtiu, se valeu a pena para você, por favor, se inscreve no canal aí, compartilha com os amigos, dá aquele like que ajuda pra caramba a gente a continuar fazendo esses estudos aí, passando para vocês. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.